Vamos lá, pessoal, voltando aqui, a professora se ajeitando, o meu diretor nem avisa nada, já pega de surpresa, né, ajeitando os cabelos. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal, voltando aqui com a nossa disciplina, né, de projetos de aprendizagem interdisciplinar e continuando com aquela revisão geral, né, dos conteúdos da disciplina, né, todos os conteúdos que a gente teve. E é bom essa revisão, por quê? Porque vocês vão conseguir mais ideias para desenvolver o trabalho de vocês, né? Então, como objetivo de conhecimento, que é o tema, que é a revisão geral dos conteúdos da disciplina, e o objetivo de aprendizagem, que é ampliar a compreensão dos conteúdos trabalhados ao longo da disciplina, que essa ampliação de compreensão vai fazer com que vocês façam, desenvolvam esse trabalho final, tá? E da teoria à prática, teoria e aplicação, né? Prática, certo? Então, vamos lá. Bom, começando a falar sobre a organização do trabalho, né? Do projeto final, certo? Sobre as equipes, vocês já receberam informações que o trabalho pode ser desenvolvido e apresentado individualmente ou em dupla. Um aluno pode apresentar o projeto, né? Ou então 2 alunos se reúnem, formam a dupla, né? Comunicam ao professor, mediador. Professor, nós dois vamos fazer, nós dois vamos fazer o trabalho, né? Então, nos oriente, nos ajude. E o cronograma para a realização do trabalho, estabelecer o que é o cronograma. Estabelecer um horário ou um dia da semana para que vocês possam se reunir, né? Se no início da aula dá para se reunir, conversar sobre o projeto, se depois da aula, ou então um dia na semana, se alguém morar próximo um do outro, né? Se mora no mesmo município, mora próximo, se reúne um dia da semana para que possa se dedicar, né? Não só fazer uma reunião, debater ideias, né? Mas que os dois possam pesquisar o assunto. Os dois possam ler sobre o tema, refletir, fazer resumo do assunto mais relevante que vocês encontrarem em relação ao tema que foi proposto. Certo? Bom, regra para produzir um trabalho, nota 10, escrever demanda, planejamento, né? Pesquisa e muito cuidado. Escrever demanda planejamento, porque você vai planejar o que você vai fazer, né? Você vai pesquisar. Você vai refletir o que a gente falou, né, no primeiro slide. Você vai refletir. Você vai debater ideias. Você vai dar a sua opinião e o seu colega vai dar a opinião. O professor vai estar ajudando presencialmente, né? E vão chegar a um consenso. Vamos conferir dicas para o seu resultado, que o resultado seja impecável, né? As formas de produzir um trabalho são variadas. Formas de produzir. Pode ser apresentando, demonstrando, difundindo, recuperando e até contestando uma percepção. E isso tudo, independente da forma, demanda muita pesquisa e cuidado da parte de quem vai fazer. Além de motivar a originalidade, a inovação e principalmente o aprendizado. Pessoal, a partir do momento que você lê, desenvolve a leitura, desenvolve o conhecimento sobre o tema, vocês estarão aprendendo. E quando a gente começa a aprender, a nossa curiosidade, né, em aumentar o nosso conhecimento, vai aumentando, né? E isso vai abrindo nossa mente.
A nossa mente, ela só começa a se abrir quando a gente começa a alimentar ela com informações. Certo? Seja como método avaliativo de uma matéria, como requisito para a conclusão, você precisa se empenhar ao máximo para entregar um material, né, de qualidade, completo, com bom conteúdo textual e visual impecável. Né? Afinal de contas, a produção vai levar o seu nome. E se leva seu nome, você quer fazer algo bem feito. Certo? Para garantir que você está na direção certa, é preciso conhecer o tipo de trabalho e objetivo. Ontem, nós falamos, né, sobre os verbos que são utilizados no objetivo geral e verbos utilizados no objetivo específico. Certo? A temática que cada professor mediador recebeu para estar trabalhando com seus alunos é essa: painel socioeconômico, um retrato da realidade local. Né? Painel socioeconômico. Aqui, na palavra socioeconômico, tem dois aspectos. Aspecto social socioeconômico, aspecto social e aspecto econômico. Olha só. Painel socioeconômico, aspecto social e aspecto econômico. Um retrato da realidade. Um retrato da realidade é o que está ocorrendo. O que está ocorrendo na atualidade. Na atualidade, na realidade local. Andréia de Iemanjá, qual o seu município? Samires Brito. Boa tarde para Neilane Souza. Samires, qual é o teu município? Né? Anne Caroline, da Unidade Escolar Dr. João Carvalho, de Dom Expedito Lopes. Né? Qual é o teu... pronto. Já ia perguntar qual é o teu município. Realidade local, da realidade de Dom Expedito Lopes. Por exemplo, esse é um exemplo. Painel socioeconômico, um retrato da realidade de Dom. É um exemplo, viu, gente? Expedito Lopes, Piauí. Um retrato da realidade do meio ambiente, ou então da questão logística de algum trabalho, de algum empreendimento, de alguma área profissional, de algum setor econômico. Painel socioeconômico. Isso é o título que vocês podem fazer. Aqui é o tema. Certo? Então, vocês podem colocar o título. Vamos pegar Dom Expedito Lopes. Né? O impacto social da atividade, né, de uma empresa mineradora em Dom Expedito Lopes. Impacto socioeconômico. Né? Atual. Vocês estão entendendo o título? Aqui está a temática. Certo? Beleza? Depois os professores vão dar a ideia de títulos. Isso aqui eu estou destrinchando aqui para vocês o que vocês podem, né, formar como título.
Faça um planejamento do trabalho. Preparação sobre o tema. Você precisa conduzir uma pesquisa sobre obras produzidas em sua área e verificar a relevância do que você pretende produzir. Tá? É nessa etapa que você vai definir seu método de pesquisa. Existem 2 tipos principais de metodologia. Vimos ontem, né? O tipo qualitativo e o tipo quantitativo. O tipo qualitativo é um tipo subjetivo. E o quantitativo é objetivo. Tá? É direto. Certo? Que se dividem em várias subcategorias. Podem ser pesquisas escolar e acadêmica, empírica, exploratória, experimental, laboratorial, teórica e de campo. Né? Uma entrevista é qualitativa. Tá? Elaboração do seu plano de trabalho corresponde à delimitação do seu foco e dos seus objetivos no tema. E para melhorar a sua produtividade, é interessante estabelecer um cronograma para todas as etapas e incluir prazos de conclusão. Seja flexível com seu planejamento, mas não abra mão de ter um norte na hora de produzir o conteúdo. Tá? É preciso também conduzir uma investigação profunda, independentemente de ser uma pesquisa bibliográfica, né, experimental ou um estudo de caso. A ideia é a mesma. Analise o tema de forma intensa e faça a interpretação das informações obtidas. Não esqueça da organização. A parte menos liberal do seu planejamento, mas também a mais automática. Né? Como você terá normas específicas para a estrutura do seu trabalho e a ordem de disposição dos elementos, que são os elementos pré-textuais, elementos textuais e pós-textuais. Você só vai precisar respeitá-las. Tá? Assim, o resultado será naturalmente bem estruturado. Siga as normas técnicas e confira os requisitos de sua instituição de ensino. Tá? Aqui, geralmente, isso aqui é uma dica para universidades, porque a universidade, ou dependendo do curso, né, cada curso tem os requisitos da instituição, né, das normas. Mas nós já damos aqui, né, já demos aqui, os professores já receberam, né, em forma de PDF, Word, se eu não me engano, como é que tem que ser o trabalho. Tá? As temidas normas de formatação. As normas de formatação você pode pegar na internet, que são as normas. As normas ABNT. Tá? Questão de formatação, questão de imagem, tamanho de fonte, tipo de fonte, tá? Espaçamento entre linhas. Elas são responsáveis por tirar o sono de muito estudante. As normas de formatação são muito importantes para padronizar as produções. Né? O fato de existirem estruturas e formatações definidas vai poupar o tempo que você precisa gastar, né? Pensando na ordem dos elementos, na escolha e tamanho da fonte, na forma de fazer, citações e em outras características do seu trabalho. As normas de formatação mais utilizadas no Brasil são os da ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, e da APA, que é a American Physiological Association. Mas pode ser que a sua instituição de ensino adote outros padrões ou regras próprias. Por isso, você precisa conferir essas informações com antecedência. Começar a produzir o trabalho seguindo as normas de formatação
É melhor do que ter que refazer tudo ao final. E vale, né, a pena investir um tempo analisando as normas que você vai precisar aplicar. Bom, dentro das normas a gente vê as fontes, né, utilizadas. Então, use fontes compatíveis com textos longos e mantenha um equilíbrio textual. Fontes: Arial, Times New Roman, Calibre. Como escolher a fonte ideal para o seu trabalho, né? Se você precisa seguir as normas da ABNT, as suas duas opções são Arial ou Times New Roman. Já que você, né, vai seguir as normas da APA, a sua única alternativa é a fonte Times New Roman. Mas da ABNT, use Arial. Caso as normas de formatação da sua instituição sejam mais liberais, você pode experimentar outras fontes, né? Mas no caso de vocês, é para seguir a ABNT, tá? As opções mais indicadas para o texto longo são as fontes com serifa, né? Fontes serifadas são aquelas que possuem pequenos traços no fim das hastes de cada letra. Essa característica otimiza a velocidade de leitura e a torna mais agradável. Além disso, estabeleça uma hierarquia para as informações textuais. A hierarquia é o grau de importância e destaque que você dá às diferentes partes que compõem o seu texto, né? Título, subtítulo e corpo de texto. Bom, simplifique, outra dica. Simplifique informações com tabelas, quadros e figuras. Se o seu tema envolve conceitos complexos, especialmente aqueles que dependem de materiais descritivos e numéricos, você pode e, em alguns casos, deve usar tabelas, quadros e figuras para facilitar o entendimento do leitor. Mas tome cuidado. A escolha entre os 3 elementos deve ser baseada na informação que você precisa transmitir. Outra dica: cite as obras consultadas e dê créditos aos autores. Tudo que você for consultar, todo texto, todo artigo, todo livro, todo capítulo que você lê, você tem que dar crédito, tá? Citar o que foi consultado e dar crédito aos autores. Não é você que escreveu aquele pensamento, você pegou aquela informação de um autor, então você tem que dar crédito. As citações são a comprovação de que você conduziu uma pesquisa séria antes de escrever sobre o seu tema. Você precisa citar as fontes que consultou para elaborar o seu trabalho, seja de forma direta ou indireta, né? As citações diretas são aquelas em que você utiliza o material do autor na íntegra, ou seja, tabelas, textos, quadros, figuras, né? As citações indiretas são aquelas em que você utiliza suas próprias palavras para explicar o conceito de um determinado autor, tá? Em ambos os casos, você precisa fazer a referência à fonte. Em ambos os casos, você tem que dar referência à fonte. O que é a fonte? O que você pesquisou. Texto, artigo, né, livro. Prepare uma capa objetiva. A capa do seu trabalho é o primeiro ponto de interação com o leitor. Por isso, ela precisa deixar bem claro qual é o tema de pesquisa. Ela também dá o tom de como será a sua abordagem no assunto estudado.
Por isso, dedique um tempo especial na hora de prepará-la, na hora de preparar a sua capa. Algumas informações são indispensáveis da sua capa. O nome da instituição de ensino, ou seja, aqui vai ser o nome da unidade escolar. O seu nome, o título do trabalho, o título e não o tema. O tema vocês têm, né? A cidade em que o trabalho será apresentado e o ano de entrega. No caso, 2022, tá? A cidade em que o trabalho será apresentado é o município de vocês. É a cidade de vocês, certo? Dom Expedito Lopes, 2022, certo? Se quiser botar Dom Expedito Lopes, setembro de 2022, isso na capa. Apresente os dados de identificação e o tema do trabalho de forma direta e objetiva. As explicações ficam para a parte de desenvolvimento da pesquisa. E olha só a estrutura, né? Eu falei da capa, né? Aqui tem o tema. Aqui vai ser o título. Tá? Local e data. O local é a cidade. Cidade, Piauí, né? Data, setembro de 2022. Capa contra capa, sumário. E aqui o resto do corpo do texto, que é introdução, objetivo, produção textual, certo? E olha só, aí a capa como deve ser, que já foi mostrado em outra aula, né? Painel socioeconômico com retrato da realidade local. Escola, exemplo. Olha aí, Unidade Escolar Dr. João Carvalho. Qual é a escola? Unidade Escolar Dr. João Carvalho. Curso técnico em administração. Projeto de aprendizagem interdisciplinar 1, que é a disciplina. Né? Título do trabalho, aluno. Na contracapa bota aluno. Né? Não precisa nem escrever, pessoal. Se quiser escrever ou não, essa palavra aluno é opcional. Desde que você bote seu nome identificando o trabalho. Quem fez o trabalho não foi você? Então, aluno, bota aqui Anne Caroline. Tá? Professor orientador, professor mediador, o nome do professor mediador, tá? Da unidade escolar. Título, local e data. Depois vem o sumário. Introdução, objetivos, objetivo geral, produção textual, considerações finais, referência, apêndice e anexo é opcional. Tá? Na introdução, apresentar o tema. Você vai escrever tudo que você pesquisou sobre o tema. Não precisa escrever muito, tá? Apresentar o tema da sua pesquisa em um pequeno texto que traga informações claras e objetivas sobre o seu trabalho, tá? No objetivo geral, descrever o objeto da sua pesquisa, traços panoramas que integre o foco. O objetivo específico, somente 2 objetivos, certo? Olha só, né? A fonte Arial
ou times, tamanho 12, espaçamento de 1,5, 1,5 entre linhas. Ok? Objetivo, tá? Descreve o objetivo se sua pesquisa. O objetivo geral é mais amplo e é apenas um. Objetivo geral, um objetivo. Tá? Objetivo específico, 2 objetivos. Lembrando que a aula passada, né, foi colocado aqui os objetivos, tipos de objetivo geral e tipos de objetivo específico que pode ser utilizado. Tanto os objetivos específicos como os objetivos geral devem começar com o verbo no infinitivo, tá? Produção textual é a pesquisa propriamente dita. É o levantamento textual que vocês fizeram, né? Aqui na produção textual você vai expor as informações que você coletou sobre o seu objeto de pesquisa, citar quais autores foram utilizados, buscar informações de livros, artigos, sites e outras fontes de informação. Lembrando que todas as fontes utilizadas, tá, devem ser citadas nas referências. Levar em consideração as regras da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tá? Considerações finais é como se fosse a conclusão. Nessa etapa do trabalho, você vai escrever sobre os resultados obtidos com a pesquisa. O que foi que você concluiu? Certo? Escreva um texto mostrando as principais conclusões levantadas desde o início do trabalho até a conclusão do mesmo. Referências. Aqui nas referências, ou referências, ou então referências bibliográficas. Destaque aqui os livros, artigos, sites e documentos que você utilizou como fonte em sua pesquisa. Vê as normas da ABNT. Apêndice e anexo são 2 pontos opcionais. Não é obrigatório, mas depende, tá? Depende do tipo de pesquisa. Observação. Não são obrigatórios. Depende do tipo de pesquisa, tá? A apêndice é um texto ou documento usado para complementar um trabalho que foi elaborado pelo próprio autor, tá? Exemplo, um roteiro de entrevista, né? No caso, se tiver uma entrevista, olha só, é uma pesquisa qualitativa. Tá? Anexos é o texto ou documento usado para complementar um trabalho que não foi elaborado pelo próprio autor. Tá? Exemplo, a cópia de um mapa, documento ou topografia. Certo? Bom, e vamos ver um exemplo. Olha só. Vou colocar logo tudo aqui. Né? Aluno João da Silva Ana Maria, professor orientador. Você coloca lá o professor orientador, tá? Professor mediador, Antônia Machado. Né? Título, isso é um exemplo. Tá, pessoal? Isso é um exemplo. Título, realidade do aluno João Silva
em busca de um novo olhar em Joaquim Pires. Ou realidade do aluno em busca de um novo olhar. O título. Local e data, Joaquim Pires, Piauí, setembro de 2022. Né? Sumário, primeiras considerações, que é a introdução, ou você bota introdução ou considerações iniciais, né? O outro, conceituando realidade, tá? Dentro, você vai colocar o objetivo geral, certo? E vai desmembrando esses tópicos. Tá? Aqui a configuração, como você configurar um sumário no Word. Tem muita gente que escreve, abre uma tabela, olha só, tem muita gente que abre uma tabela, gente, constrói uma tabela, aí bota introdução, na outra célula bota o número da página, tá? E tem outras pessoas que usam o Word, você pode configurar o Word para construir o sumário. Não esqueça de configurar a fonte dos títulos e do corpo do texto, tá? Onde você vai aqui em referências, certo? E depois configura todo. Eu, particularmente, eu gosto de fazer a tabela. Tá? Escrevo introdução, aí na outra célula da tabela, assim, ao lado, eu coloco o número da página. Eu gosto de fazer em tabela, eu não gosto de formatar o sumário, certo? Na introdução, primeiras considerações, né? Aí você pode escrever, aqui é só um exemplo, durante a caminhada no curso técnico em administração, aprendi a reavaliar minhas próprias certezas. Você vai falando sobre o tema, mas assunto dentro do tema. Objetivo, este trabalho tem como objetivo atender a exigência da disciplina, qual seja apresentar um trabalho cuja temática é, aí coloca o tema, né? Também objetiva consolidar os conhecimentos aprendidos, né? Produção textual. Antes de estabelecer uma discussão com maior clareza e detalhe entre o conceito, né? Nesse capítulo vai apresentar a fundamentação teórica que embasa o presente trabalho, sobre realidade, realidade cotidiana, realidade por excelência, né? A realidade de vocês como indivíduos, como seres sociais, como atores sociais, dentro desse contexto socioeconômico aí do município, certo? Pode pegar uma atividade econômica, né? De grande destaque no município de vocês, mostra sobre a realidade dela, né? A geração de emprego e renda, né? O impacto, você pode pegar várias coisas na produção textual. No título, você pode abordar o impacto ambiental que essa atividade socioeconômica causa no município. Certo? Então, tem várias ideias, várias coisas para ser explorado. Links, né, de apresentação do projeto, entrega final, proposta de atividade, né? E o cenário. Pessoal, nós vivemos e trabalhamos em um tempo de rápidas mudanças, né? Novos desafios e novas oportunidades. E para sobreviver nos dias de hoje, as empresas reinventam-se de maneira cada vez mais frequente, né? As organizações fazem essas mudanças por meio do gerenciamento de projetos. Projetos são veículos de mudanças. Tudo que fazemos tem que ter um projeto. Vocês não decidiram fazer esse curso à toa. Vocês fizeram um planejamento. Vocês fazem um planejamento diariamente, cotidianamente. Como professora?
Vocês, em um turno, estão no ensino médio, no outro, estão no ensino técnico. Isso é um planejamento, né? Vocês têm o dia da semana, umas horas reservadas para o ensino médio, outras horas reservadas para o aprendizado do ensino técnico. Não é verdade? Né? Além de gerenciar, né, a atividade social de vocês, estar com a família, estar com os amigos, né, que isso também é importante. Tá? A motivação vincula-se ao engajamento em projetos criativos ou solução de problemas que geram desafios pessoais, levando as pessoas a quê? A investir energia física e mental para solucioná-los. Né? Bom, dentro dessa questão de projetos, de desenvolver, nós temos rotina versus inovação, tá? Nós temos aqui atividades repetitivas na rotina, né? Mas temos que ter padronização, um ambiente estável, natureza hierárquica. E quando essa rotina sofre uma transição, ela se transforma em uma inovação. E a inovação é temporalidade, produtos, serviços únicos, ambiente com incertezas, integração de esforços. Tá? Bom, como exemplo besta da engenharia de produção, referência inicial foi a produção em massa, né? Racionalização científica, padronização e controle. Isso são exemplos de rotina. E o que foi a transição, né, deste berço da engenharia de produção como exemplo? A customização em massa, flexibilidade da produção em massa tradicional, né, visão sistêmica e percepção dos custos de transição, desenvolvimento de produtos e inovação fechada, né, para que houvesse o quê? Da rotina para que houvesse uma inovação. E a inovação, valorização do capital intelectual, organizações inovadoras, né? Complexidade de inovação, visão da estratégia baseada em recursos, certo? E o que é projeto? A gente está aqui falando sobre a questão do projeto final, né? Mas muitos ainda ficam se perguntando o que é o projeto. O projeto é uma organização de pessoas dedicadas que visa atingir um propósito e objetivo específico. Projetos geralmente envolvem gastos, ações únicas ou empreendimentos de alto risco, o qual tem que ser completado numa certa data por um montante de dinheiro dentro de alguma expectativa de desempenho. Tá? No mínimo, todos os projetos necessitam, né, de terem seus objetivos bem definidos e recursos suficientes para poderem desenvolver as tarefas requeridas. Resumindo, projeto é o esforço para tornar real uma ideia. Eu tenho uma ideia, tá? Nessa ideia pode ser um problema. Então, eu vou me esforçar para tornar real essa ideia. Para eu conseguir o quê? A resolver um problema. Tá? Exemplos de projeto. Construção ou reforma de um prédio. Para construir ou reformar um prédio, eu tenho que ter um projeto. Desenvolvimento de um sistema. Eu tenho que ter um projeto. A implantação de uma política pública, eu tenho que fazer um projeto. A melhoria de um processo de trabalho, um processo produtivo de uma empresa, eu tenho que projetar antes. A criação de uma nova área da organização, o lançamento de um novo produto ou serviço tem que ser projetado. A elaboração de um plano de capacitação, a elaboração de um treinamento, de uma capacitação dentro de uma empresa, tem que ter projeto. Ciência, conhecimento científico e técnicas de pesquisa. Olha só. De que forma, o que eu vou fazer? Vamos começar aqui, né? O que eu quero, o que eu vou fazer, o que é preciso fazer. Mas como eu vou fazer? Eu tenho que ter conhecimento científico, eu tenho que ter uma técnica de pesquisa, eu tenho que ter uma ciência,
né? Então, como eu vou fazer? Aonde eu vou fazer? De que forma? Por que eu vou fazer? Tá? E para quem? Certo? Então, entendam que até para a elaboração de um projeto, eu tenho que ter ciência, conhecimento científico e técnicas. Para tudo eu tenho que ter um conhecimento. E o conhecimento, quem é que vai atrás do conhecimento? É o outro? Não, eu que tenho que ir atrás do conhecimento para resolver algum problema. Conhecimento popular. Conhecimento popular é valorativo, reflexivo, sistemático, verificável, falível e inexato, né? O conhecimento científico, ele é real, é fato, é contingente, é sistemático, é verificável, falível, aproximadamente exato, tá? Conhecimento filosófico, valorativo, racional, sistemático, não verificável, infalível e exato, né? E o conhecimento religioso, ele é valorativo, inspiracional, sistemático, não verificável, tá? Infalível e exato. E dentro da classificação de ciência, nós temos a classificação de Marconi e Lakatos, certo? Bom, temos a formal, que é a lógica e matemática, e a fatual, que é a de fato, né, que são as naturais e as sociais. Dentro das ciências naturais, nós temos a física, a química, né, a biológica e outras. Dentro das sociais, né, nós temos a antropologia cultural, o direito, a economia, né, a política, psicologia social, sociologia, né. Nós temos também o chamado espírito científico, né? Dentro dessa classificação de ciência, conhecimento, né? Nós temos o espírito crítico, análise, questionamento, exame, julgamento, tá? Nós temos um espírito de confiança, que temos que ter entusiasmo, equilíbrio entre ceticismo e docilidade ingênua. Temos também a busca de evidências, que é a procura da verdade pelas provas. Nós buscamos evidência, nós buscamos provas para validar aquilo que a gente está pesquisando, tá? Espírito de análise, filosofia, síntese, ciência, análise. Espírito positivo, apego à objetividade, né? Espírito criativo, elaboração de hipóteses, que são possíveis respostas, né? E a busca de soluções. Espírito indagador, né? Que é a ciência como um caminho e evolução, tá? Ciência pura e ciência aplicada. Definições conforme, né, Irazoziski. Ciência básica é a que trata dos aspectos gerais ou fundamentais da realidade, produzida sem preocupação com suas aplicações a curto prazo, né? A designação de ciência pura é muitas vezes utilizada como seu sinônimo, no sentido de que é a investigação feita sem qualquer preocupação com a aplicação, né? E ciência aplicada é a produzida com a intenção de aplicar seus resultados a objetivos práticos, ou seja, na técnica. E para fazer isso, a ciência aplicada utiliza os conhecimentos gerados pela ciência básica, certo? Método científico, conceito, alguns deles, né? Alguns conceitos, né? Método, nós sabemos que é o conjunto coerente de procedimentos racionais ou práticos racionais que orientam o pensamento para serem alcançados conhecimentos válidos, certo? Método é um procedimento regular, explícito e passível de ser repetido para conseguir-se alguma coisa, seja material ou conceitual. E o método científico, né, é um conjunto de procedimentos por intermédio dos quais, né, se propõem os problemas científicos, né, e colocam-se à prova de hipóteses científicas.
E o conceito atual, né? No conceito atual de método científico, nós temos que ter o quê? Primeiro, identificar o problema. Nós temos que saber identificar. Nós temos que formular o problema. Procura de conhecimento sobre o problema. Pesquisa. Conhecimento sobre o problema. Informações. Tá? Tentativas de solução. A partir do momento que a gente procura o conhecimento sobre o problema, a gente vai tentar solucionar. Tá? Invenção de novas ideias, obtenção de uma solução, investigação da solução proposta, prova da solução, né? Correção das hipóteses, teorias, procedimentos ou dados, certo? Método indutivo, método dedutivo. No método indutivo, a gente lembra de quê? Que indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatos, né, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas. Então, no método indutivo, nós temos o específico e o geral, né? Exemplo 1, né? Primeira premissa, o corvo 1 é negro, o corvo 2 é negro, o corvo 3 é negro, logo todo corvo é negro, né? Exemplo 2, cobre conduz eletricidade, zinco conduz eletricidade, cobalto conduz eletricidade, logo todo metal conduz eletricidade. Essa é a conclusão, tá? Isso no método indutivo. No método dedutivo, ou seja, a dedução, o pensamento é dedutivo quando, a partir de enunciados mais gerais dispostos ordenamente, como premissas de um raciocínio, né, chega a uma conclusão particular ou menos geral. Tá? Método dedutivo, do geral ao específico. Exemplo 1, premissa geral, todo homem é mortal. Premissa específica, Pedro é homem, logo Pedro é mortal, é a conclusão particular. Tá? Exemplo 2, todo mamífero é vertebrado, premissa mais geral, todo homem é mamífero, premissa específica e logo todo homem é vertebrado. Certo? Falando sobre pesquisa, algumas definições, né? Pesquisa é o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Você vai pesquisar propostas, soluções para esses problemas. Pesquisa científica é a realização concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia consagradas pela ciência. É o método de abordagem de um problema em estudo que caracteriza o aspecto científico de uma pesquisa. Certo? As qualidades de um pesquisador. Já vimos isso, né? Algumas qualidades de um pesquisador. Curiosidade do assunto a ser pesquisado. A partir do momento que você tem um assunto para ser pesquisado, que você começa a ler sobre esse assunto, você tem curiosidade de aprender mais. Tá? São qualidades de um pesquisador, certo? Curiosidade em si, criatividade, integridade intelectual, que é a ética, tá? Atitude autocorretiva, sensibilidade social, imaginação disciplinada, perseverança e paciência, confiança na experiência. Atitude autocorretiva é que o pesquisador ele se autocorrige, tá?
ele reconhece, ele se autocorrige, ele reconhece algum erro, tá? Se ele sabe que errou, ele está sempre tentando ali, buscando solução para corrigir o problema, tá? Como exemplos de pesquisadores, nós tivemos o César Lattes, né? Lembra da plataforma Lattes de currículo? Quem conhece, né? Professor Prata, Einstein e Steve Jobs. Classificação de uma pesquisa. As pesquisas podem ser classificadas com base nos procedimentos técnicos utilizados, certo? Como, por exemplo, pesquisa bibliográfica. Olha só, serve também como dica, né? Qual é a pesquisa que vocês vão fazer? É bibliográfica? Essa pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado. São materiais já elaborados que vocês procuram ler, se informar em relação ao tema, constituindo principalmente de livros e artigos científicos. É uma pesquisa bibliográfica. Por isso que diz referência bibliográfica. São materiais que vocês procuraram para fazer a pesquisa de vocês. Pesquisa documental. É semelhante à pesquisa bibliográfica, com a diferença essencial na natureza das fontes, pois a pesquisa bibliográfica, se utilizada fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico. Tá? Pesquisa experimental. Essencialmente consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar variáveis que seriam capazes de influenciar, tá? Definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto, né? Pesquisa ex post facto, a partir do fato passado, né? O estudo é realizado após a ocorrência de variação na variável dependente do curso natural dos acontecimentos, certo? Ainda sobre classificação de uma pesquisa, as pesquisas podem ser classificadas com base também nos procedimentos técnicos utilizados, como, por exemplo, estudo de corte. O estudo de corte ele refere-se a um grupo de indivíduos que tem alguma característica em comum, constituindo uma amostra a ser acompanhada por certo período de tempo, para observar e analisar o que acontece com elas. Tá? Levantamento. Caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Tá? Estudo de campo. Semelhante ao levantamento. Olha aí. Distingue-se em alguns aspectos, quais sejam: o levantamento tem maior alcance, enquanto o estudo de campo tem maior profundidade. Procura o aprofundamento das questões propostas ao invés da distribuição das características da população segundo determinadas variáveis. Tá? Estuda-se um único grupo ou comunidade em termos de sua estrutura social, ou seja, ressaltando-se a interação entre seus componentes. Tá? E o estudo de caso consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhamento conhecimento. Tá? As pesquisas podem ser classificadas também com base nos procedimentos técnicos utilizados. Nós temos pesquisa-ação, que é um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada, né, em estreita associação com a ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo, tá, ou participativo. Temos também a pesquisa participante,
Caracteriza-se pela interação entre pesquisadores e membros das instituições investigadas, envolve a distinção entre ciência popular e ciência dominante. Tá? Pesquisa experimental e não experimental. Elas podem ser experimentais ou não experimentais. Tá? Pesquisa não experimental são pesquisas bibliográficas e de campo. Não precisa de experimento. Tá? Por exemplo, são de simples observações controladas, pois o pesquisador não manipula as variáveis, não isola as variáveis, não provoca eventos, mas observa-os e registra. Tá? Temos a pesquisa experimental. São as pesquisas de laboratório que permitem ao pesquisador reiterar, provocar e produzir fenômenos em condições controladas. Tá? Diagrama de pesquisa experimental, formulação do problema, construção das hipóteses, formulação do problema é sempre uma pergunta, construção de hipóteses, que são respostas, determinação do plano, operacionalização das variáveis, elaboração dos instrumentos de coleta de dados, o que eu vou precisar, pré-teste dos instrumentos, seleção da amostra, coleta de dados. Depois que coleta os dados, analisa e interpreta os dados. Depois que eu analiso e interpreto os dados, eu vou escrever sobre os dados, o que eu achei sobre esses dados, né? Então, eu vou fazer a redação do relatório de pesquisa. Delineamento de uma pesquisa experimental, né? Pesquisa bibliográfica, formulação de problemas, determinação do assunto, formulação de hipótese, selecionamos técnicas convenientes no caso, até a retirada, reiterar experimentos para confirmar predições, certo? Ficamos por aqui e um grande abraço para vocês e bom feriado.